O primeiro oficial diz: "Senhor, não consigo ver nada à frente. Onde está a pista?" O comandante responde: "Também não consigo ver nada, mas não temos mais tempo. Se não pousarmos agora, ninguém vai sobreviver." Esta não é a primeira, segunda ou terceira. É a 7ª tentativa de pouso. Sim, você ouviu bem. A 7ª tentativa. Nas 6 tentativas anteriores, a pista não apareceu, e todas as vezes eles tiveram que dar a volta. E agora o combustível está tão baixo que, se tentarem outra volta, o avião vai parar no ar. Para se preparar para qualquer imprevisto, os bombeiros e os veículos de emergência já estão à espera na pista. Os passageiros na parte de trás da cabine estão agarrados aos seus assentos. O que vai acontecer a seguir? Esta é a história real e emocionante do voo 555 da Jet Airways. A noite no aeroporto de Doha está quente como sempre. No pátio, um Boeing 737-800 está pronto, mas a tarefa mais importante para este voo ainda está pendente: o abastecimento de combustível. No mundo da aviação, o planejamento de combustível é como resolver uma prova de matemática, onde cada número está diretamente ligado à vida e à morte. A equipe de solo posiciona o caminhão de combustível sob o avião e na cabine de comando, o comandante e o primeiro oficial começam a verificar a folha de combustível. Primeiro, eles adicionam combustível de taxiamento 216 quilos, o suficiente para a aeronave se deslocar do portão até a pista. Em seguida vem o número mais significativo, combustível para a viagem, 11,112 quilos, o combustível necessário para o voo completo de Doha a Kochi. De acordo com os regulamentos, após isso, a aeronave deve transportar combustível de contingência para que atrasos inesperados ou problemas climáticos não afetem o voo. Para este voo foram adicionados 556 quilos de combustível de contingência. Se o pouso em Kochi se tornar impossível, a companhia aérea selecionou Bangalore como aeroporto alternativo, e chegar lá requer 2.178 quilos de combustível adicional. Por segurança, outra reserva chamada de reserva final de combustível, com 1.128 quilos, suficiente para os últimos 30 a 35 minutos no ar. Sistema como luzes da cabine e ar-condicionado também requerem combustível para a APU e 105 quilos foram carregados para isso. Além disso, 750 quilos são reservados para a espera prevista em Kochi e 55 quilos para arredondamentos diversos. Somando tudo isso, chega a um total de 15.295 quilos, que é o requisito mínimo. Mas a Jet Airways carregou ainda mais do que isso, 16.100 quilogramas. Ou seja, tudo parece perfeito no papel. Se o tempo permanecer normal, este será um voo de rotina. A viagem de Doha a Kochi está oficialmente prestes a começar. Assim que o aeroporto de Doha dá autorização para a decolagem, o Boeing 737-800 começa lentamente a recuar. O céu noturno parece completamente limpo. Jet Airways 555, autorizado para decolar. A aeronave acelera rapidamente, as rodas levantam da pista e o Boeing 737-800 decola suavemente. Após a decolagem, tudo parece rotineiro, sem turbulência, sem avisos. Uma vez estabilizado, o comandante aciona o piloto automático. O comandante de hoje tem cerca de 40 anos, é muito experiente, com quase 6.700 horas de voo, a maioria delas em um Boeing 737. O primeiro oficial é bem jovem, tem 25 anos e cerca de 1.500 horas de experiência. Ambos já voaram nesta rota antes, por isso conhecem muito bem o terreno, o clima e as pistas de Kochi. Dentro da cabine, 142 passageiros e 8 tripulantes, um total de 150 pessoas estão aproveitando a viagem. Uma vez no ar, o avião está queimando combustível exatamente na taxa esperada.
Ao cruzar o mar Arábico, nuvens de raios fracos aparecem no céu distante, mas no geral, o tempo permanece controlável. O primeiro boletim meteorológico do solo informa que Kochi tem um pouco de neblina e nuvens dispersas, o que não é motivo de preocupação. Mas quando a descida para Kochi começa, uma leve tensão aparece pela primeira vez na cabine. A fase de cruzeiro estava perfeita há muito tempo, mas assim que a tripulação recebe a última atualização meteorológica do ATC, o primeiro oficial faz uma anotação e diz: visibilidade de 3.000 metros. A neblina está aumentando. O comandante simplesmente responde: ok, vamos monitorar, e permanece concentrado nos instrumentos. De acordo com o relógio, são cerca de 5 horas e 18 minutos da manhã. Hora da Índia, quando o Boeing 737 chega ao aeroporto de Cochin. Os medidores de combustível mostram claramente que restam 4.844 quilos. Esses números estão perfeitamente dentro do esperado, e a aterrissagem pode ser feita confortavelmente com essa quantidade de combustível. Se necessário, também é possível fazer uma ou duas manobras extras. Enquanto isso, o ATC dá autorização. Jet Airways 555 autorizado para aproximação, ILS na pista 27. O ILS da pista 27 está funcionando, o que significa que a aeronave seguirá as agulhas pelas nuvens e se alinhará diretamente com a pista. A aeronave inicia a descida e o comandante define o localizador e a inclinação de descida no piloto automático. Toda a área abaixo está repleta de ar úmido de monção. Névoa espessa, nuvens baixas, nada está claramente visível a um olho nu. O altímetro continua caindo. 300 metros, 240 metros, 180 metros. O primeiro oficial olha para a esquerda e para a direita através do para-brisas, tentando ao máximo localizar as luzes da pista. A altura de decisão está se aproximando, cerca de 100 metros. As regras da aviação são simples. Se a pista não estiver visível a esta altura, a aterragem não é permitida. O primeiro oficial diz baixinho: mínimos de aproximação. O comandante responde: continue olhando. A altitude cai para 75 metros, mas à frente há apenas uma névoa branca e brilhante. Não há sinal da pista. Finalmente o comandante pressiona os botões toga e anuncia: dê a volta, flaps 15. Os motores rugem novamente e a aeronave começa a subir. Esta é a primeira aproximação frustrada de voo. O primeiro oficial verifica o combustível e diz: combustível 4799. O que significa que restam cerca de 4.799 quilos. O tempo está se deteriorando rapidamente. Os dois pilotos agora entendem claramente que a sequência de aterrissagem de hoje não será simples. Apesar disso, pouco depois, eles viram a aeronave em um amplo arco à esquerda para uma segunda aproximação. O boletim meteorológico atualizado informa que a visibilidade caiu ainda mais para 2.500 metros e que nuvens baixas estão se aproximando da pista. Mesmo assim, o comandante decide fazer outra tentativa. O combustível ainda é suficiente, e se conseguirem avistar a pista, mesmo que seja apenas um pouco, poderão pousar. Mais uma vez, o ILS é detectado e a inclinação de descida permanece estável. À medida que a aeronave desce, o para-brisa mostra apenas uma camada espessa e brilhante de neblina. Eles cruzam a altura de decisão novamente. O primeiro oficial repete: mínimos sem contato. O comandante não perde nem um segundo e anuncia imediatamente: dê a volta, flap 15. Esta é a segunda aproximação frustrada. Os motores atingem potência máxima e elevam a aeronave de volta acima das nuvens. O primeiro oficial verifica rapidamente o combustível e diz: combustível 3919.
O combustível já está numa margem confortável. O comandante solicita uma atualização meteorológica ao ATC, mas cada atualização é pior do que a anterior. Nuvens baixas cobrem completamente a pista. Enquanto isso, outra grande reviravolta surge na história. Ao mesmo tempo, uma aeronave da Air India Express, tentando pousar no mesmo aeroporto, anuncia pelo rádio que, devido à baixa visibilidade, não consegue ver as luzes da pista e não pode pousar com segurança. Ao ouvir isso, os dois pilotos da Jet Airways ficaram ainda mais pressionados. Agora a escolha mais segura e lógica era clara. Eles deveriam abandonar a ideia de pousar em Kochi e desviar imediatamente para o aeroporto alternativo Bangalore, onde o tempo estava perfeitamente claro. Mas aí é que ocorre o maior erro. Talvez a companhia aérea quisesse economizar combustível, ou talvez os pilotos acreditassem que o tempo poderia melhorar a qualquer momento, e com essa esperança, eles decidem esperar um pouco mais em Kochi. E é provavelmente por isso que, mesmo após a segunda tentativa, os dois pilotos decidem entrar em um padrão de espera sobre Kochi circulando e esperando que o tempo melhore. É aí que começa o verdadeiro perigo. A aeronave começa a sobrevoar repetidamente a cidade de Kochi, mas a cada minuto que passa, o combustível está se esgotando rapidamente. Se você se lembra do cálculo de combustível no início do vídeo, são os mesmos 750 kg de combustível de reserva, mantidos para emergências exatamente como está. A aeronave continua voando em padrão de espera por mais de 30 minutos. Visto de fora, essa decisão parece segura, mas na realidade, essa espera se torna um assassino silencioso. Porque durante esses 30 minutos, o nível de combustível cai perigosamente rápido. Agora o avião tem apenas 3.900 kg de combustível restantes. Agora preste atenção. Para chegar ao aeroporto de Bangalore, a aeronave precisa de cerca de 3.300 kg de combustível. O que significa que, se quiserem ir para Bangalore, devem desviar imediatamente, sem perder um único segundo. Durante esta espera, o primeiro oficial pergunta: "Senhor, a neblina pode diminuir?" O comandante responde: "Vamos esperar. Talvez mais uma tentativa." E com essa esperança, os pilotos decidem fazer outra tentativa de pouso em Kochi. Mas essa terceira tentativa agora é extremamente perigosa, porque se também falhar, o avião não terá combustível suficiente para chegar a Bangalore. Cortando as nuvens, a aeronave desce mais uma vez. 300 metros, 240 pés, 150 pés. Mas ainda assim nada está visível, e mais uma vez a tentativa de pouso falha. Agora a aeronave tem apenas 2.644 kg de combustível restante. Com esse combustível, o avião não consegue mais chegar a Bangalore. Antes de prosseguirmos, vamos fazer uma pausa para entender toda essa sequência em palavras simples, para que você possa ver claramente como o avião chegou a essa situação crítica. Quando a aeronave iniciou sua primeira aproximação a Kochi, ela tinha cerca de 4.844 kg de combustível. A primeira tentativa de pouso falhou. Ocorreu a primeira volta. O combustível caiu para 4.699 kg. Foi feita a segunda tentativa. Essa também falhou. O combustível caiu para 3.919 kg. Então veio a terceira tentativa. A terceira tentativa de pouso também falhou. E agora o combustível era de apenas 2.644 kg. Isso significava que, a cada tentativa fracassada, o combustível continuava diminuindo drasticamente, e a situação continuava saindo do controle. Nesse ponto, para chegar ao aeroporto alternativo de Bangalore, o combustível mínimo necessário era de 3.306 quilos. Mas restavam apenas 2.644 quilos, o que significava que Bangalore já não era um destino alcançável. E foi por isso que o avião não podia, em circunstância alguma, seguir para Bangalore. Agora a situação era muito clara. Kochi tinha de ser abandonada. Bangalore estava fora de alcance. O silêncio toma conta da cabine por alguns segundos. Então o comandante diz pelo rádio: "Estamos desviando para Trivandrum."
Essa decisão era agora uma necessidade. Com o combustível restante, Trivandrum era a única esperança. A aeronave deixa o espaço aéreo de Kochi e vira em direção a Trivandrum. Mas há outra verdade, uma verdade que torna esse desvio ainda mais perigoso. Trivandrum, assim como Kochi, fica na mesma faixa costeira, onde o tempo muda em questão de minutos. Névoa, nuvens baixas, queda repentina da visibilidade, tudo isso é muito comum. Ou seja, o tipo de clima do qual eles estavam fugindo em Kochi, o mesmo clima poderia estar esperando por eles em Trivandrum. Bangalore, por outro lado, fica no interior. O clima é mais estável e as chances de baixa visibilidade são muito menores. É por isso que, do ponto de vista da segurança, Bangalore era a opção mais segura, mas devido à escassez de combustível, os pilotos foram obrigados a se dirigir para a arriscada Trivandrum, localizada no litoral. Quando a aeronave chega à metade do trajeto, eles recebem as últimas informações do ATIS de Trivandrum, e essa atualização choca os dois pilotos. Boletim meteorológico, visibilidade de 150 metros, neblina, nuvens baixas. O primeiro oficial diz baixinho: "Senhor, isso é pior do que o esperado." O comandante faz uma pausa e responde: "Não temos combustível para ir a nenhum outro lugar." Aí vem outra reviravolta. O ILS de Trivandrum não está funcionando. Para sua informação, normalmente o ILS ajuda a guiar a aeronave com precisão até a pista, alinhando-a automaticamente e ajudando a descer com segurança. Mas desta vez, o ILS de Trivandrum está desligado. Isso significa que o piloto automático não pode guiar a aeronave diretamente para a pista. Essas condições são ainda piores, mais perigosas do que em Kochi, mas agora nada mais pode ser feito. A aeronave começa a descer em direção a Trivandrum. Uma camada de neblina baixa paira sobre a costa e a luz solar intensa diretamente na direção da pista 14 está reduzindo ainda mais a visibilidade. O primeiro oficial fala: "Senhor, luz solar diretamente à frente na pista 14. O comandante responde: "Vamos tentar a pista 14 primeiro. Não há tempo para reposicionar para o outro lado." Na cabine, os sinais dos cintos de segurança estão acesos. O ATC anuncia: Jet Airways 555, visibilidade de 1.500 metros, sem ILS, autorizado para aproximação VOR, pista 14. O comandante já está mentalmente preparado. Esta é uma aproximação não precisa, o que significa que a pista não ficará alinhada em uma trajetória perfeita reta. O combustível está se esgotando rapidamente. A cada minuto que passa, reduz as opções restantes. O controle de tráfego aéreo comunica: Jet Airways 555, continue a aproximação. Informe quando avistar a pista. O comandante diz apenas uma frase: "Esperamos que desta vez seja possível ver a pista." A aeronave se aproxima do AMDA, altitude mínima de descida. Abaixo dessa altura, a aeronave só pode descer se a pista estiver visível. Altitude drops: 900 feet, 800 feet, 700 feet. O primeiro oficial limpa o para-brisa e esforça os olhos, mas tudo o que consegue ver é uma parede sólida de neblina cinza esbranquiçada. O primeiro oficial diz: "Sem contato, sem pista, volta." O comandante decide instantaneamente: "Dê a volta, flap 15." E pouco antes de atingir o solo, a aeronave começa a subir rapidamente. O copiloto verifica novamente o medidor de combustível e diz: "Combustível 1324, senhor, estamos abaixo das reservas." 40 segundos após iniciar a manobra de volta, o primeiro oficial comunica pelo rádio ao ATC: "Torre de Trivandrum, Jet Airways 555, Mayday, 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 combustível." A emergência de combustível é oficialmente declarada. Isso significa que a aeronave terá prioridade imediata. Todo o restante do tráfego será removido e esse voo deverá pousar na próxima tentativa. Caso contrário, os motores poderão desligar devido à falta de combustível. A torre responde:
Jet Airways 555, Mayday recebido. Retorne imediatamente para pousar na pista 14. As luzes da pista estão em brilho total. Todos os veículos de emergência estão de prontidão. Um pânico silencioso se espalha entre os passageiros. A aeronave vem subindo e descendo através das nuvens há mais de uma hora. Muitos tentam olhar pela janela, mas tudo o que vem é neblina e nuvens. A aeronave está agora fazendo outra tentativa, a quinta tentativa do dia. O comandante aplica uma leve pressão à direita no manche e coloca a aeronave em um padrão visual, mas o velho problema permanece. A visibilidade está péssima. O primeiro oficial tenta novamente ao máximo localizar a pista pelo lado esquerdo do para-brisa. A aeronave faz uma curva final e os flaps são estendidos ainda mais. O comandante anuncia: "Tripulação da cabine, sentem-se!" A tripulação da cabine sabe exatamente o que essa frase significa. É um aviso sutil de que a situação é perigosa. A aeronave está agora em aproximação final. O primeiro oficial procura as luzes da pista, mas novamente o mesmo problema. "Senhor, não tenho visibilidade. A pista não está à vista." O comandante mantém a inclinação, mas a descida parece um pouco instável. 275 metros, 210 metros, 150 metros. O primeiro oficial levanta ligeiramente a voz. "Estamos um pouco altos e ligeiramente à direita da linha central da pista." Ao ouvir isso, o comandante decide instantaneamente e anuncia: "Vamos dar a volta." Esta é a quinta volta do voo e a segunda tentativa em Trivandrum. Os motores rugem e a aeronave começa a subir novamente. O primeiro oficial verifica o combustível e anuncia: "Combustível 89,88. O comandante abaixa o volume do fone de ouvido, como se tentasse silenciar o mundo por um momento para pensar. Mas não há tempo. O ATC pergunta: "Jet Airways 555, confirme a volta." O primeiro oficial confirma: "Afirmativo, voltando, combustível crítico." Os serviços de emergência estão se movendo ao longo das laterais da pista com extintores de incêndio em mãos. Todos no solo estão esperando que qualquer coisa possa acontecer na próxima tentativa. Na cabine, o comandante respira fundo e diz apenas uma frase: "Isso não é bom. Estamos ficando sem tempo." O primeiro oficial fala: "Senhor, provavelmente temos combustível para apenas mais uma volta, talvez duas no máximo." Mas o comandante sabe que no máximo duas significa na prática apenas uma chance real. Após a quinta volta, o combustível restante já estava na zona crítica e agora a aeronave tem que se alinhar para a pista 14 em Trivandrum pela terceira vez, sem garantia visual. O comandante faz um circuito mais curto, desta vez para poder virar rapidamente e entrar diretamente na aproximação final. O primeiro oficial está olhando continuamente para o altímetro do radar. A altitude continua caindo: 360 metros, 300 metros, 270 metros. Ainda não há sinal da pista. O primeiro oficial, parecendo tenso, diz: "Senhor, ainda estamos muito altos. Precisamos descer mais rápido." O comandante aumenta a taxa de descida, mas isso coloca o avião em uma configuração ligeiramente inclinada para cima, um sinal clássico de aproximação instável. A 200 metros, o primeiro oficial repete: "Não estamos alinhados com a pista, estamos muito altos e ainda não a vemos." E este é o momento em que a mente de um piloto experiente escolhe entre o julgamento e o instinto em uma fração de segundo. Milhares de cálculos e pensamentos passam pela mente do comandante, e ele dá a ordem sem hesitar: "Dê a volta!" Esta é a sexta volta. Os motores voltam a funcionar a plena potência e a aeronave desaparece novamente nas nuvens, após mais uma tentativa frustrada. O primeiro oficial olha para o medidor de combustível e fica paralisado. Combustível 662, apenas 662 quilos.
Ao ver esse número, os dois pilotos compreendem instantaneamente. Restam apenas 5 a 7 minutos de combustível. Não há aeroporto alternativo, não há plano de contingência, Kochi está inacessível e a pista de Trivandrum ainda não está visível. Nesse momento, o comandante diz uma frase que muda toda a atmosfera na cabine. A próxima tentativa é a última. Não há opção de volta. Se não pousarmos desta vez, vamos cair do céu. A aeronave agora não tem margem de manobra. Se a próxima aproximação for instável ou a pista aparecer um segundo tarde demais ou o ângulo estiver ligeiramente errado, os motores irão se desligar no ar e o avião irá cair. O ATC reposiciona os veículos de emergência novamente. Caminhões de bombeiros, ambulâncias, equipes de desastre, todos prontos na pista. A torre chama. Jet Airways 555, ouça com atenção, você deve pousar na próxima tentativa sob todas as circunstâncias. O comandante respira fundo e o primeiro oficial ajusta as luvas. Ambos sabem que esta é a última tentativa. Isso determinará se 150 pessoas chegarão vivas à pista ou se a aeronave cairá do céu devido à falta de combustível. O voo 555 entrou agora numa fase em que até um pequeno erro, um desalinhamento ou um atraso de um segundo poderia acabar com tudo. O comandante diz ao primeiro oficial: não vamos tentar a pista 14 novamente, não temos altura nem tempo, vamos virar diretamente para a pista 32. O primeiro oficial fica paralisado por um segundo, em choque. A pista 32 fica na direção oposta, e para alcançá-la é necessário fazer uma curva apertada de 180 graus em altitude ultra baixa. Essa manobra normalmente não é permitida, mas neste momento as regras praticamente não significam nada. O comandante aumenta agressivamente o ângulo de inclinação. A aeronave se inclina para a esquerda e faz uma curva acentuada sobre a cidade em baixa altitude. Então começa a parte mais perigosa. Os alarmes do EGPWS disparam. Terreno, 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 subir, subir. O sistema está alertando que a aeronave está perigosamente próxima do solo e de edifícios. O primeiro oficial toma uma decisão ousada e pressiona o botão Terrain Inhibit, inibição de terreno. Agora a cabine fica completamente silenciosa, sem alertas automáticos, sem sistemas de orientação. Apenas os dois pilotos, sua experiência e sua última tentativa. O comandante tenta nivelar a aeronave após a inclinação acentuada. O primeiro oficial informa a altitude: 210 metros, 200, 190. À frente do para-brisa, apenas uma espessa névoa cinza semelhante a algodão. Nenhuma luz da pista é visível, não há ideia de onde está o solo, não há indício de qual é a direção da pista. Tudo é suposição. Então chega o momento em que a paciência do primeiro oficial finalmente se esgota. Ele entra em pânico e pergunta: Senhor, onde é que está a pista? O senhor está vendo alguma pista? O capitão responde: estamos apenas voando às cegas. Anúncios de altitude: 150 metros, 135, 120, combustível 480 quilos, 470, visibilidade 0. Dentro da cabine, as pessoas estão segurando seus assentos com força. Os comissários de bordo estão em posição de segurança. Eles também não sabem o que vai acontecer nos próximos 10 segundos. Na cabine de comando, o primeiro oficial repete: ainda não há nada à vista. O comandante continua a manter a descida e diz: estamos na linha certa agora. Mantenha a velocidade estável, segura. Então acontece um milagre. Em algum lugar no nevoeiro, por um breve segundo, duas luzes brancas, fracas, piscam à distância. O primeiro oficial grita: pista, senhor! Vejo as luzes do limiar! Às 12 horas! O comandante faz microajustes. Ligeiramente para a esquerda, correção para baixo, ajuste de velocidade. A altitude está caindo rapidamente: 60 metros, 54 metros, 35 metros. Finalmente a névoa se dissipa um pouco e de repente as luzes brancas e brilhantes da linha central da pista aparecem com total clareza.
comandante realiza a manobra final de aproximação. O trem de pouso dianteiro da aeronave atinge a pista com um solavanco forte. O impulso reverso é acionado. A aeronave rola em linha reta pela linha central. A velocidade diminui, a aeronave desacelera. E finalmente para com segurança na pista 32. Assim que a aeronave para, um silêncio estranho toma conta da cabine. Alguns passageiros ficam paralisados, em choque. Outros choram. Outros simplesmente olham para a frente, incrédulos. A tripulação liga para a cabine de comando da cozinha e pergunta: "Senhor, estamos seguros?" O comandante finalmente respira fundo e responde: "Sim, estamos no solo." Veículos de resgate cercam a aeronave, mas o piloto anuncia que não é necessária a evacuação. Quando os motores são desligados, o medidor de combustível fica parado em 349 quilos. Isso não é combustível suficiente nem mesmo para uma taxiagem de rotina em um Boeing 737. Ou seja, se a aterrissagem tivesse se atrasado em apenas um segundo, ou se eles tivessem errado a pista por uma margem mínima, os motores teriam desligado no ar. Poucos minutos após a aterrissagem, os investigadores chegam à pista. Isso não é classificado como um desvio de rotina. É declarado um incidente grave porque a aeronave pousou bem abaixo do mínimo de combustível exigido por lei e vários sistemas de segurança foram desativados durante a aproximação. Alguns meios de comunicação começaram a chamar o comandante de herói, mas os reguladores da aviação veem a história de maneira diferente. Assim que a investigação começa, o primeiro ponto chocante é revelado: é o combustível restante. De acordo com os regulamentos, a reserva final deve ser pelo menos de 1.500 quilos. 115. A equipe de investigação analisa a sequência de eventos e encontra vários erros críticos. 1. Desvio atrasado. Após a segunda tentativa fracassada, o comandante deveria ter desviado para Bangalore, onde o tempo estava bom. Em vez disso, eles fizeram mais uma tentativa e esperaram por mais de 30 minutos, o que esgotou sua reserva de combustível. 2. Má escolha alternativa. Depois do fracasso de Kochi, Bangalore continuava a ser a alternativa mais segura. Mas para poupar combustível, escolheram Trivandrum, onde o ILS estava embaixo, a visibilidade era reduzida e a pista 14 estava ainda pior devido ao brilho do sol. 3. O ATC de Kochi não transmitiu antecipadamente as informações meteorológicas atualizadas de Trivandrum. Os pilotos acreditavam que a visibilidade era de 300 metros, quando na realidade tinha caído para metade disso. Quando descobriram a verdade, já era tarde demais. 4. Tentativa de pouso irrestritas. A Jet Airways não tinha o limite de SOP para o número máximo de tentativas. Muitas companhias aéreas exigem o desvio após 2-3 voltas, mas a Jet Airways não tinha essa regra, levando o comandante a tentar 6 voltas, uma sequência extremamente perigosa. A investigação conclui que a culpa não recai sobre uma única pessoa. Foi uma falha sistêmica, mau julgamento, projeto deficiente do POP, falhas de comunicação e deterioração rápida das condições meteorológicas. Considerando tudo isso, ambos os pilotos foram imediatamente suspensos. A Jet Airways foi obrigada a implementar novas diretrizes, limites para manobras de arremetida, melhoria do treinamento para desvios, revisão completa dos procedimentos operacionais padrão POPs, de gerenciamento de combustível e protocolos mais rigorosos de gerenciamento de recursos da tripulação. O fato de 150 pessoas terem chegado vivas à pista foi nada menos que um milagre, mas esse milagre se tornou um grande alerta para a aviação indiana. Por causa disso, as políticas de combustível e os procedimentos operacionais padrão de desvio são hoje muito mais rigorosos. Se você achou esse vídeo interessante e informativo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.